Deus seja louvado por mais um dia juntos, mais um dia no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Seja bem-vindo, vamos chegando, estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano, é uma alegria muito grande. Eu quero saudar você que está iniciando, você que está começando agora conosco aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, clica no inscrever-se aí e ativa o sino das notificações todas, e você vai ser avisado. Todos os dias estamos liberando os capítulos às 7h07 da manhã, os capítulos do dia do nosso plano de leitura. Você que deu uma atrasada, parou, seja lá o que for que tenha acontecido, vamos nós, retome e vamos firmes no propósito, ok? Os capítulos de hoje são Levítico 17 e Lucas capítulo 9. Eu quero te pedir, pega a sua Bíblia aí, tá bom? Pegue a Bíblia, junta a família e vamos ao nosso tempo com Deus na palavra. Vamos nós, deixe o seu coração totalmente aberto e inclinado a receber a palavra de Deus. Levítico 17, nós lemos a partir do verso 1 e ela diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar, dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou outro sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa de seu pecado. Nós finalizamos aqui o capítulo 17 de Levítico. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, a partir do verso 1, nós lemos a palavra do Senhor. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada,
Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias.
Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tem. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei onde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E aqui nós finalizamos o capítulo 9 do livro de Lucas e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Eu quero finalizar orando com você, mas antes quero lhe pedir que você deixe o seu like aí, tá? O seu gostei aí é muito importante. Outras pessoas serão alcançadas com a sua interação. Deixe o seu comentário, deixa aí como está sendo a sua experiência. Se você tiver uma dúvida, pode deixar também, tá bom? Nós vamos atendendo à medida do possível, aqui vamos respondendo, ok? E compartilha. Muitas pessoas estão sedentas e a palavra é um alimento para essas vidas. Pode mudar o destino de muitas pessoas, ok? Deixa eu orar por você e abençoar a sua vida. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos concede mais um dia, mais uma página em branco,
As tuas misericórdias são a base para esse dia. A tua palavra diz que elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor. Tua graça, teu favor, tua bondade, Senhor. Meu Deus, todos os dias da nossa vida, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Que essa certeza venha sobre os corações dos teus filhos nesse momento. Que não reste nenhuma dúvida. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está no controle dessa situação. O Senhor tem o tempo certo para esse deserto que começou e que tem meio e que chegará ao fim. Pai, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que a tua presença, Senhor, seja a maior marca que nós possamos carregar. O nosso coração seja tocado, Senhor. A nossa vida seja transformada pela tua presença. O teu poder, a tua unção, Senhor, venha nos capacitar, venha nos instruir, venha nos, Senhor, fazer mais fortes ainda em ti, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o teu poder em nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, toca nos teus filhos agora, toca nos enfermos. Do alto da cabeça à planta dos pés, nós declaramos cura, nós repreendemos todo espírito impuro, todo espírito perturbador, todo espírito acusador, todo aquele que quer trazer loucura para a sua mente, que quer destruir a sua casa, o seu casamento. Nós pedimos reforço celestial dos teus anjos nessa hora, Senhor, sobre esta casa, sobre esse lar, sobre esse casamento, nesse trabalho, nessas finanças, nesse negócio, Senhor. Põe a tua mão e ajuda os teus filhos, Senhor. Traz a revelação, o entendimento, a clareza para esse momento. Qual, Senhor, o propósito disso? Dos teus filhos estarem vivendo isso, essa situação. Revela. Nós estamos buscando em Ti todos os dias, na oração da noite, Senhor, em propósito de oração pelas famílias. Estamos no 14º dia, Senhor, e crendo, o Senhor está operando um grande milagre nas nossas casas. Meu Deus, vem com o teu poder nesse dia, vem com a tua paz, vem com a tua cura, vem com a tua prosperidade sobre cada um de nós. Que a tua palavra em nós, Senhor, produza vida nesse dia, os efeitos, que ela, Senhor, cumpra o propósito para qual foi designada e gere muitos frutos em nós. É assim que oramos, gratos, agradecidos a Ti, colocando o nosso coração em Ti, a nossa vida em Ti, Senhor, te agradecendo por tudo e orando em nome do Senhor Jesus. E se você crê aí do outro lado, fala comigo amém, e glória a Deus, e aleluia. Um beijo grande no seu coração. Quero te lembrar, estamos todos os dias na oração da noite, às 23h30, tá? Estamos lá num propósito pela família, 14º dia de 21 dias orando por milagres nas famílias. Você é nosso convidado, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.